Deixa eu aproveitando aqui o embalo, a gente estava conversando antes, a gente está tendo algumas mudanças na legislação relativa a armamento. Uhum. Então tivemos, salvo engano, a resolução não, o decreto, né? Nós tivemos agora Do decreto, dia 21. é o 11.615. Sim, sim. Gera uma instabilidade. O que a senhora acha a respeito, assim, juridicamente falando, né? Porque, assim, algumas pessoas já tinham aquele armamento, outras não têm. Isso, olha só, eu acho que, inclusive, eu te sugiro fazer um podcast sobre o novo regulamento. O novo regulamento ele precisa ser discutido tanto sob o viés técnico, né? E aí uma pessoa que manje muito de armamento, enfim, de características de armas, que hoje tem 38 que é de uso restrito, cara. Agora o 38 Special, 437 joules. E Né? ele tá liberado só até 407 joules. Então, a gente precisa estudar essa nova regulamentação. Essa nova regulamentação, ela dá muito pano para manga, ela dá assunto pra caramba, né? E tem muitos pontos muito bacanas, eu digo muitos debates muito bacanas a respeito desse regulamento, desse decreto, né? E tava na cara que ia mudar, né? Desde o primeiro dia do governo já teve um novo regulamento, Sim. né? Então eu acho que isso vale a pena fazer um podcast específico sobre isso, para bater as questões, para fazer uma parada técnica a respeito desse decreto, né? Para estudar mesmo esse decreto com todas as suas nuances e sob o aspecto, repito, técnico com relação à classificação das armas e com relação ao aspecto jurídico. Eu te digo que eu só tenho um posicionamento, assim que de antemão eu gosto e eu não escondo do que eu penso, não. Veja, nós temos uma lei, a nossa lei é chamada de Estatuto do Desarmamento, por quê? Ela veio, em 2003, implementar uma política desarmamentista. O decreto regulamentar, ele tem que estar de acordo com a lei. Certo? Então, ele não pode dizer mais do que a lei. Né? Ele não pode dizer que não tem direito quem a lei diz que tem direito, mas existem situações que são do decreto. E é óbvio que um decreto regulamentar, ele vai ser feito dentro do viés desarmamentista da lei, que a lei é desarmamentista. Houve aspectos que eu acho que foram... Eu acho que tem aspectos aqui que vão além da lei. Como havia no governo anterior aspectos que iam além da lei. Cada um puxando para o seu canto. Eu acho que esse é o grande problema. O grande problema é que não houve uma mudança, né? Não houve uma mudança na legislação. A legislação é a 10.826, a lei desarmamentista que foi trazida para nós naquele dezembro de 2003. Não tem jeito. Entendeu? E tá na cara que aconteceu. Só que existem algumas situações que eu acho que foram além do que deveriam. Como também acho que no governo anterior foram além do que deveriam. Repito, cada um puxando pro seu lado. Entende? Por isso que eu acho que vale uma... Com certeza. Que vale um podcast maneiro sobre isso, sabe? Discussão desses aspectos da lei. A senhora fica com a parte jurídica e a gente traz alguém técnico de... Só chamar que eu venho. Não, aqui, ó, já vou falar pra senhora. Portas, microfone e câmera sempre aberto quando quiser vir. Falei a mesma coisa pro doutor Palermo também. Na verdade, eu falo pra todo convidado que tá aqui. Veio, querido. Quando a senhora quiser vir, fica à vontade. Se quiser chamar alguém pra mim, pra gente bater um papo todo mundo junto, pode ficar à vontade. Literalmente mesmo, porta aberta. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, querido. Já tô pensando nos nomes aqui, Jota. Depois a gente pede sugestão à galera também. Porque, obviamente, tem o Paca também, que foi o nosso último convidado, que entende muito do armamento. E não sei se ele poderia ir pela agenda, mas a gente pode ver algumas pessoas também. Então é sempre muito interessante.